Olá, muito bom dia. Terça-feira, 16 de maio, Giro Fortaleza edição manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, lançada a cartilha de letramento sobre a promoção do respeito à diversidade sexual e de gênero. Essa cartilha vai orientar essas famílias a entenderem o que os seus filhos estão passando. Inspetoria de Proteção Ambiental está completando 18 anos de reordenamento urbano e fiscalização ambiental. Organizações sociais já receberam gratuitamente 11 mil litros de leite da Coordenadoria de Segurança Alimentar. Os 250 litros doados pelo programa correspondem a 80% do consumo da instituição, que atende diretamente 1.200 pessoas, entre crianças e idosos. No nosso bate-papo com o Procon, vamos falar sobre a fiscalização da ANP aos postos de combustíveis. E ainda, a Galeria Chico da Silva abre com uma exposição sobre memórias da cidade. As pessoas vão passar por aqui e vão ver os detalhes de cada bairro, como era o bairro no passado e vai ter uma ideia como é o bairro no presente, né? É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando que estamos na Semana Janaína Dutra, de promoção ao respeito da diversidade sexual e de gênero. Para marcar a data, foi lançada uma cartilha de letramento sobre o assunto. A cartilha Letramento de Mães que Resistem contém orientações às famílias para o entendimento da identidade de gênero e a orientação afetivo-sexual dos filhos. A Ângela aprovou a iniciativa. Se essa cartilha tivesse chegado às minhas mãos antes de eu saber que minha filha era uma mulher trans, eu teria me sentido melhor. Eu teria, não que eu não acolhi, eu sempre acolhi, mas talvez eu acolhesse melhor, de outra forma. Eu abraçaria com mais conhecimento. A produção do material é uma iniciativa da ONG Mães da Resistência, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Em uma comunicação bem assertiva, bem clara e bem franca, essa cartilha vai orientar essas famílias a entenderem o que os seus filhos estão passando. A nossa expectativa é que essa cartilha ela chegue em um maior número de famílias, tá? Para que o abandono dos nossos filhos parem de acontecer. Porque hoje o abandono de filhos trans, principalmente da letrinha T, é em cerca de 90% da nossa população. A Prefeitura de Fortaleza, através da Coordenadoria de Diversidade, pela própria Secretaria de Educação, nós temos dado todo o apoio ao Coletivo Mãe da Resistência, também no lançamento dessa cartilha, porque nós entendemos que essa cartilha ela vai ajudar ao diálogo dentro da família para a compreensão, sensibilização dos filhos e filhas LGBTs ao se assumirem, enquanto LGBTs para suas famílias. Está sendo realizada até o dia 18 de maio a Semana Janaína Dutra de promoção do respeito à diversidade sexual e de gênero. A programação conta com ações afirmativas para aproximar a população LGBTQIA+, dos serviços públicos da Prefeitura, como saúde, educação e mobilidade. A semana foi instituída em 2009, através de lei municipal. Ela é realizada pela Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. O objetivo é divulgar leis de estímulo ao respeito e combate à discriminação. Uma semana de visibilidade, uma semana onde nós podemos levar esse assunto a um outro nível de entendimento e divulgação, mas o importante é dizer que essa luta dos direitos, essa luta do reconhecimento é uma luta cotidiana. Ela tem que ser feita todos os dias, em todos os fóruns, em todos os espaços, e a Prefeitura de Fortaleza está aberta para fazer esse acolhimento.
Você sabia que organizações sociais podem se cadastrar para o recebimento gratuito, viu, de leite? Pois é, a Coordenadoria de Segurança Alimentar realiza a distribuição semanal de cerca de 11 mil litros. A produção na cozinha desta associação no Tancredo Neves é diversificada. No fogão, o caldeirão de arroz ganha um incremento de leite. O líquido misturado ao grão deixa a refeição cremosa, com um sabor que remete à infância. Quando está no ponto, vai quentinho para o prato de Dona Angelita e outros idosos. Faz toda a diferença, porque aqui a gente é uma comunidade carente. E quando a gente tem alimentação, a gente se sente mais, sei lá, a gente fica mais, se sente mais seguro, sabe que vai para ali, fortalecido, sabe que vai para ali e vai ter uma alimentação. Tem muitos que dependem daqui. Mas até chegar no prato, o leite utilizado no arroz percorreu um longo caminho. Produzido por pequenos produtores no interior do Ceará, o insumo chega a esta central de distribuição 2 vezes por semana. E daqui é transportado para 91 instituições públicas e da sociedade civil. O alimento é fornecido pelo Programa Federal de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite. A distribuição é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. No total, são distribuídos cerca de 11 mil litros de leite para organizações sociais e governamentais de assistência à população em vulnerabilidade. As entidades fazem um cadastro no CMAS, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e com a documentação do CNPJ, o comprovante de endereço, o comprovante do responsável da entidade, a gente faz o cadastro junto ao Estado, a SDA, visita a entidade, tentando tudo ok na entidade, a gente passa a entregar o leite. A gente determina segunda e quinta, aqui no almoxarifado da secretaria, eles vêm pegar aqui a quantidade determinada pela gente, que o programa ele determina 1 litro de leite para 4 pessoas. E não é para entregar o litro de leite para a família, é para usar dentro da entidade. Para se cadastrar, é preciso cumprir alguns requisitos. Elas precisam inicialmente estarem inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Ela precisa ter um estatuto, ela precisa ter CNPJ, ela precisa ter um endereço com ações já definidas, tá? Porque muitas vezes as entidades acham que a partir do momento que ela se inscreve é que ela pode executar um projeto. E não é dessa forma. Primeiro ela executa um projeto, um programa, e após essa execução é que ela pode solicitar a inscrição no CMAS. Uma vez por semana, a rota do motorista da Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves começa com o carregamento de leite. O leite recebido serve de ingrediente para diversas receitas, como bolo, arroz, vitaminas e cuscuz, que é a refeição desta segunda-feira. Os 250 litros doados pelo programa correspondem a 80% do consumo da instituição, que atende diretamente 1.200 pessoas, entre crianças e idosos. A gente geralmente toma muito mingau aqui. Nossa, o mingau daqui é muito gostoso. Também vitamina, todo mundo gosta muito de vitamina aqui também. E cuscuz com leite, a maioria do pessoal gosta também. Em geral, a instituição atende mais de 9 mil pessoas com projetos sociais como creche, convivência no contraturno escolar, violência contra a mulher e outros. A gente tem a creche, que fica aqui ligada à associação, que são 96 crianças ao dia. Essas crianças também são beneficiadas com leite. Temos criança que é do curso de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é em parceria com a SDHDS, que são 120 crianças e adolescentes que também são beneficiadas com esse leite, e outras também crianças e as pessoas idosas também são beneficiadas com esse leite. Gostoso, né? A gente come algo diferente, né? Que a gente faz aquela rotina de casa e aqui é tudo diferente, né? E por cima, né? As meninas tratam a gente super bem, cozinham exclusivamente pra gente, né? A gente sabe que a gente tem toda uma dedicação, né? A gente é aqui, a gente é acompanhada por elas de uma forma maravilhosa.
A Inspetoria de Proteção Ambiental está completando 18 anos. Nesse tempo, eles já atenderam inúmeras ocorrências. A maioria delas em parceria com a Agência de Fiscalização de Fortaleza, ajudando no reordenamento urbano e na fiscalização ambiental. Eles estão a postos para o que for preciso. Os agentes da Inspetoria de Proteção Ambiental trabalham diariamente no combate aos crimes contra o meio ambiente e em ações preventivas de patrulhamento em parques e espaços públicos da cidade. A Inspetoria chega aos seus 18 anos. De lá para cá, eles já atenderam inúmeras ocorrências, a maioria delas em parceria com a Agência de Fiscalização de Fortaleza, no trabalho de reordenamento urbano e de fiscalização ambiental. Mas para esses agentes, o que mais interessa são os momentos de felicidade que eles podem proporcionar à população de Fortaleza por meio das ações sociais em que eles participam. A Inspetoria de Proteção Ambiental ela trabalha prevenindo e coibindo os crimes ambientais, né? A principal função da inspetoria é essa. E a gente também trabalha em conjunto com a GFIS, né, em parceria, nesse enfrentamento. Não só em crimes ambientais, qualquer ação que interfira no espaço público ou em crimes ambientais. Trabalho duro desempenhado com muita dedicação. Só no ano passado, a inspetoria realizou 597 ações preventivas, entre patrulhamentos e permanências em áreas verdes, 2.161 ações de apoio às fiscalizações da GFIS e o resgate de 3 animais silvestres. Nós também trabalhamos com os patrulhamentos, né, nos parques urbanos que estão aqui dentro da cidade de Fortaleza, basicamente Parque Raquel de Queiroz, Rio Branco, Zoológico, Parque Bisão. Fazendo patrulhamento ostensivo, né? Daquela proteção para o usuário que está fazendo seu exercício físico. Inclusive, recentemente, os guardas foram acionados para o resgate de uma cobra jiboia. Nós também trabalhamos com o resgate de animais. A gente, quando recebe denúncia de algum animal que está fora do seu habitat ou ferido, correndo risco de alguma intervenção, né? Aí a gente vai lá, faz o resgate. Temos parceria com algumas ONGs que fazem esse trabalho de avaliação no animal, se ele está apto a ser devolvido para o seu habitat, né? Se ele precisar de algum cuidado médico, eles têm os veterinários que fazem esse cuidado com eles, passam um tempo lá, podemos dizer assim, uma quarentena, até eles estarem aptos a serem soltos. E se tiver um habitat para eles aqui dentro do município, eles fazem a soltura. Se não, eles procuram locais adequados que, às vezes, em região metropolitana ou então assim, no interior mesmo, tem alguns locais específicos para essa soltura. O habitat natural deles tá dentro da floresta, das matas, a vida deles é essa. A gente acaba trazendo eles para um ambiente doméstico e vai tirando aquelas características, né, do animal e também incorre num crime ambiental. Muita gente não sabe, as pessoas não têm conhecimento, mas é um crime ambiental. Tem pessoas que às vezes tem um animal e vê que já não tem mais como dar aquele ambiente propício, aí eles podem fazer uma devolução, uma entrega voluntária, sem nenhum tipo de sanção. Eles entregam, a gente faz o recolhimento e leva para essa ONG para fazer os primeiros cuidados, ver se eles estão aptos a ser reintegrados ao habitat deles, que às vezes eles passam tanto tempo, se você soltar, eles vão ser predados com facilidade, aí precisa de um tempo de adaptação até eles poderem ser reintegrados ao habitat deles. Nossa pausa e a seguir tem entrevista com o PROCON. Vamos falar sobre a fiscalização da ANP aos postos de combustíveis. Essa fiscalização aconteceu em todo o Brasil e o PROCON também fica de olho a diversas irregularidades que o consumidor precisa estar atento. Já depois do intervalo. E ainda, a Galeria Chico da Silva abre uma exposição sobre memórias da cidade. Saiba como participar. São várias imagens de bairros na antiguidade e como estão agora, atualmente. É depois do intervalo, eu te espero.
Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito na nossa capital. São 10 horas e 30 minutos neste momento, 10h30 da manhã. Aí você acompanha o cruzamento da Engenheiro Humberto Monte com Jovita Feitosa. Essa que você observa nas imagens é a Jovita Feitosa, ali na região da Parquelândia. Trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos, sem dificuldade para os motoristas que circulam por aí. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente acompanhar aqui o trânsito na nossa querida Fortaleza. Hoje, terça-feira, mais uma vez, é ensolarada, né, gente? Pelo que tudo indica, realmente o inverno por aqui na capital já chegou ao fim. Aqui e acolá cai umas gotinhas, mas realmente predominância de sol. Hoje, temperatura na casa dos 30 graus, podendo chegar à máxima de 31 graus. Aí você acompanha Jacinto Matos com Castelo Branco, região do Pirambu. Trânsito fluindo também tranquilo nos dois sentidos. A gente observa que tem um volume maior de veículos em um dos sentidos, o que você observa no lado esquerdo do seu vídeo. Já no sentido contrário está fluindo mais tranquilamente, porém sem dificuldades também para quem circula por aí. Mais uma câmera para a gente acompanhar o trânsito na nossa cidade. Agora chegamos à Avenida do Aeroporto, uma das avenidas mais importantes de Fortaleza, né? Porque dá acesso ao Aeroporto Internacional da nossa cidade, local de chegadas e partidas, né? O aeroporto principal da cidade, e aí verificamos que tem um fluxo intenso nos dois sentidos, tanto para quem está chegando ao aeroporto, como quem está indo no sentido contrário, já saindo do Montes em direção a outros bairros de Fortaleza. Porém, sem nenhum obstáculo ou dificuldade para quem circula por aí. Mais uma câmera de vídeo monitoramento. Imagens ao vivo da central da MC, e agora acompanhamos um grande fluxo de veículos aí na Avenida Dom Manuel, no cruzamento com a Heráclito Graça. Sinal está fechado e a gente vê que a fila é longa de veículos por aí. Agora abriu e eles começam a circular no sentido contrário, praticamente nenhuma movimentação. Agora sim começa uma circulação de veículos. Lembrando que a Avenida Dom Manuel é uma das avenidas que vai passar por uma intervenção agora da MC, com redução de velocidade. Aí a máxima vai passar a ser de 50 km por hora. E essa medida ela vai prevalecer durante 3 meses sem nenhuma punição, apenas para que os motoristas se acostumem à nova velocidade de 50 km por hora. Passados os 3 meses, ou seja, maio, junho e julho, a partir de agosto, eles começam a ser fiscalizados e quem ultrapassar essa máxima vai ser, logicamente, punido. Então, fica aí a informação para você que não vem acompanhando. A Avenida Dom Manuel vai ter redução de velocidade em breve. Ainda nesta semana, essa medida vai ser tomada aí neste ponto da cidade. E temos mais um local para a gente acompanhar que também vai passar por essa medida. É aí, ó, Avenida Aguanambi, também uma das vias mais importantes de Fortaleza, que dá acesso ao centro da cidade. E sentido contrário, logicamente, quem sai do centro para outros bairros, pegando ali a BR-116, também vai ter redução de velocidade, gente. Essa medida já entra em vigor a partir desta semana. E repetindo para você, a máxima aí vai ser de 50 km por hora nos primeiros 3 meses, apenas uma fase de adaptação para todos os veículos, sejam eles os veículos, os carros, os ônibus, né? Tem a faixa exclusiva aí para os ônibus, motoqueiros, enfim, vale para todos os veículos, máxima de 50 km por hora. E a partir de agosto, aí começa a ser fiscalizado e, logicamente, punido quem não respeitar essa medida. Medida essa muito importante que vem ajudando bastante na redução de acidentes e, principalmente, acidentes com vítimas fatais. Trânsito fluindo tranquilamente aí neste ponto da cidade e assim a gente encerra o nosso giro pelas câmeras do trânsito de Fortaleza. Hoje o nosso bate-papo com o PROCON é sobre a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo em postos de combustíveis de todo o Brasil. O PROCON
também fica de olho às irregularidades. Logicamente que são fiscalizações diferentes. Estamos recebendo aqui a Eneilândia Rabelo, que é a diretora do Procon, e vai dar dicas aí pra gente sobre como identificar abusos, né, irregularidades, porque o consumidor, né, Eneilândia, não tem sossego, né, tem que ficar sempre atento, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Tereza, bom dia a todos os consumidores. Sim, tem que ficar atento. Essa questão, né, da precificação dos preços aí, né, da gasolina é bem polêmica, inclusive. O Procon Fortaleza ele já teve um trabalho intenso com relação a essa questão de preço abusivo e, inclusive, estamos fazendo um trabalho aí de julgar esses processos, né, com relação a essas demandas que foram realizadas pelos consumidores que denunciaram aí a questão do aumento do preço abusivo do combustível. Então, estamos finalizando aí, né, estamos no processo de julgamento de em média de 80 postos de gasolina e em breve divulgaremos esse trabalho realizado pelo Procon Fortaleza com relação a essa questão do aumento abusivo de preço de combustíveis. Então, essa é a principal reclamação, o aumento de preço, o preço considerado abusivo? Exatamente. Além disso, Tereza, a gente tem também a questão da diferenciação de pagamento de preço na hora do abastecimento, né? Digamos, o consumidor relata muitas vezes que vai fazer o pagamento, né? E aí, quando você tem um pagamento de crédito ou por débito ou por Pix, existe essa diferenciação. O posto, ele pode fazer isso com o consumidor? Pode, desde que essa informação ela esteja bem clara ao consumidor. Então, se o consumidor verificou que tem lá aquela informação dessa diferenciação de preço, tudo bem, ele pode cobrar essa diferenciação. Agora, se essa informação não estiver visível ali para o consumidor, não estiver de forma clara, aí sim o consumidor ele tem direito de pagar pelo valor que está sendo ali anunciado naquele momento que ele verificou. E outra dica também é estar atento na hora que é feita essa cobrança, né? Porque geralmente você vai abastecer e o frentista pergunta, é crédito ou é débito? Porque existe a diferenciação aí de centavos no litro do combustível. E aí, de repentemente, você avisa que é débito, mas ele te cobra crédito, né? Porque, infelizmente, sempre é para o consumidor perder. Nunca acontece o contrário, né, Eneilândia? Pode acontecer também, Tereza, esse tipo de situação. Por isso que é importante o consumidor ficar atento, né? A questão dessa precificação, né? Ver quanto é que realmente ele está pagando pelo litro ali do combustível que ele está abastecendo. Se aquele valor cobrado ele está sendo realizado conforme o que ele visualizou no posto, né? Muitas vezes a gente fica despercebido e não nota, né, essa diferenciação, porque se trata de centavos no litro, mas a gente sabe que se, dependendo do volume do combustível abastecido, no final pode dar uma economia boa para o consumidor. E aí muitas vezes o consumidor não fica atento a essa questão dos valores, mas é importante que ele realmente fique de fato atento devido a essa economia no final do abastecimento, dependendo aí da quantidade que ele está abastecendo. Então é importante o consumidor saber que ele tem sim o direito de pagar pelo valor que foi anunciado, que foi ofertado. Se tiver essa diferenciação de preços, essa informação precisa estar clara ao consumidor, ou seja, ele tem que estar ciente na hora de abastecer quanto é que ele vai pagar ali pelo combustível. Então, o consumidor ele tem que ter essa informação. Se não tiver, aí o posto, claro, ele está descumprindo aí as normas do direito do consumidor e, claro, o consumidor ele deve exigir o seu direito e se o posto não cumprir, aí sim denunciar os órgãos de defesa. A gente sabe que a grande maioria dos veículos são abastecidos com gasolina, né? E a gente observa também muito a questão da poluição dessa informação, a poluição visual. Muitos postos de combustíveis, eles apelam para que o motorista entre, né, no seu estabelecimento, colocando um valor bem grande, como sendo de promoção, e a informação menor possível é do que aquilo se refere. Então, você entra achando que aquele valor é o da gasolina, mas às vezes é do etanol, ou é do diesel, enfim. Essa questão da poluição visual também é considerada uma irregularidade? Olha, Tereza, a informação ela tem que estar clara ao consumidor.
Então, a letra, ela tem que estar legível, né? Vamos supor que você visualizou um valor e aquele valor, quando você chegou, não era bem aquilo que você estava imaginando. A gente tem que ter esse cuidado, porque isso aí, às vezes, pode ser encaixado com uma publicidade enganosa, né? Você divulgou um preço para o consumidor e quando o consumidor realmente foi atraído pelo aquele valor, quando chegou no posto, na hora realmente de abastecer, aquele valor se tratava, né, de outra situação. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão da publicidade enganosa, né? Isso, às vezes, é uma forma de chamar a atenção do consumidor e pode levar ao engano, ao erro ali, porque atraiu o consumidor, mas, na verdade, se tratava de outra situação. Então, a questão da publicidade, ela tem que estar de forma legível, né, para o consumidor. Tem que ter muito cuidado e atenção com relação a essa situação. Quais são as outras situações que o consumidor costuma reclamar em relação ao posto de combustível? Olha, a maior demanda, Tereza, geralmente é sobre a questão do aumento abusivo de preço, né? Como a gente já bem colocou. Mas a gente sempre diz outras orientações, né? Como é o caso dessa forma de pagamento, de crédito, de débito, de Pix, que pode sim existir essa diferenciação de preço. Às vezes também a questão do aplicativo, né? Às vezes o posto ele faz um relato de um preço, mas aquele preço é para quem utiliza o aplicativo, né, naquele momento. Então, isso pode também, pode, desde que o consumidor tenha a ciência dessa situação. Sim. É como eu disse, ele pode sim fazer essa diferenciação de preço, agora ele tem que dizer ao consumidor essas informações antes dele abastecer. Sim. Não adianta o consumidor abastecer e depois estar lá, não, mas isso aqui é só se fosse no aplicativo. Sim. Né? Então, o consumidor, se não foi informado, se não tinha um aviso, ele tem o direito de pagar pelo menor valor que foi anunciado, ofertado. Né? Lembrando que as bombas de gasolina, né, ou se for gasolina aditivada, tem que ter essa informação também para o consumidor, que em via de regra tem, mas realmente a principal situação que a gente recebe com relação a reclamações de consumidores com relação a postos de combustíveis é a situação do aumento de preço abusivo. Claro que a gente também tem que ficar atento a outras situações, né? A questão do alvará de funcionamento, a questão do certificado do Corpo de Bombeiros, que são situações que os consumidores também podem exigir do posto, né, para saber se tem toda essa documentação, além dos testes de qualidade e de quantidade, que todo consumidor ele tem o direito, sim, de, se ele exigir esse teste de quantidade e qualidade, saber se a gasolina, vamos supor que eu estou comprando, realmente está ali dentro dos padrões recomendados, ele pode, sim, solicitar ao posto esses dois testes, tanto de quantidade como de qualidade. E o posto é obrigado a realizar na presença do consumidor. E a gente observa também, principalmente acho que nesse momento aqui em Fortaleza, a questão os preços iguais em praticamente todos os postos, né? Existe até uma denominação que é a formação de cartel, né? Que é uma irregularidade. Todos os postos praticando o mesmo preço para a gasolina, o mesmo preço para o álcool, o mesmo preço para o diesel. Mas, enfim, isso pode acontecer, né? Até onde eu sei, não é necessariamente proposital, mas todos repassam o mesmo valor para o consumidor e aí cabe a ele rodar na cidade procurando um preço diferenciado. É assim? Olha, Tereza, é uma situação bem complexa. A gente sabe que, na verdade, a empresa ela tem a liberdade de definir os seus valores, né? E é uma situação bem complicada e bem delicada, isso que você falou. Mas, assim, claro que o consumidor verificou, está observando alguma irregularidade naquela situação e se quiser fazer aí a denúncia para o PROCON para poder apurar com maiores detalhes essa situação, o consumidor também pode procurar o órgão de defesa do consumidor em busca da gente saber essas informações. É bem complicado, inclusive, a apuração de todo esse processo. A gente geralmente notifica a empresa apresenta a defesa, aí ela vai apresentar notas de compra, né? De quanto ela comprou aquele combustível, de quanto ela está vendendo aquele combustível. Então, assim, é um trabalho muito complexo, mas se o consumidor se sentir lesado e quiser levar essa situação adiante, ele pode sim denunciar. E aí, para os canais de denúncia, né, vamos lembrar aí do PROCON, que são vários, né? Exatamente. A gente sempre reforça os canais do PROCON Fortaleza aqui no programa.
o telefone 151, que é a nossa central de atendimento, que funciona de 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Além disso, temos o portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, no campo Defesa do Consumidor, tanto para atendimento virtual como para atendimento presencial nos núcleos do Procon Fortaleza espalhados por toda a capital. A sede é no centro, né, na Rua Major Facundo, número 869. Temos nos VaptVups do Antônio Bezerra, Messejana, no Shopping Rio Mapapicu, na Câmara Municipal de Fortaleza e também nas regionais 4, 5 e 6. E aí, Tereza, só reforçando, é importante que o consumidor também nessas situações faça um registro ali, seja uma foto, um vídeo, né? Ou solicitar o próprio cupom fiscal para poder aí ter uma prova, né? Para poder, na hora de fazer uma denúncia, se precisar acessar o serviço do Procon, para poder ter aquela prova para a gente solicitar também, cobrar aí dos postos o direito dos nossos consumidores. Eu até estava pensando aqui naquele caso que a gente estava conversando anteriormente, da questão da cobrança, né? Que eu não sei porque às vezes acontece nos postos de combustíveis, de que você debita o valor da sua conta, porém para a máquina lá deles esse valor não é debitado, e aí cabe tem uma transação aí diferente que beneficia o consumidor, né? Exatamente. Quando, às vezes, não só impostos, mas em toda situação que o consumidor pagar pelo valor duas vezes, né? Digamos assim, passou a maquineta, né, no cartão e a empresa informa que não consta aquele pagamento e o consumidor pagar novamente o mesmo valor, e se depois isso for comprovado que realmente o consumidor pagou duas vezes o valor que ele precisaria pagar, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor que traz isso, que o consumidor ele tem o direito de receber aquele valor que ele pagou a mais dobrado, né? Fora os danos morais, claro que o consumidor aí, dependendo da situação. Então, se isso acontecer, o consumidor tem sim o direito de receber o valor que ele pagou a mais e de forma dobrada. E aí é responsabilidade do estabelecimento. Inclusive em casos de, por exemplo, de viagem, né? A pessoa abastece, mas ela não vai continuar ali naquele município. Debitou o valor da sua conta, você tem lá o extrato dizendo que foi debitado, o posto diz que não, você é obrigado a pagar novamente e segue viagem. Mesmo assim, você pode pedir esse ressarcimento, inclusive, em dobro, né? Por isso é importante também as notas fiscais, enfim, ter alguma prova que mostre que você realmente efetuou esse pagamento, né? Exatamente. Seja a fatura do cartão, um cupom fiscal, uma nota fiscal, tudo que tiver a favor do consumidor, é importante que ele guarde essa documentação. A gente, inclusive, recebe algumas situações que são poucas, mas os consumidores, às vezes, querem buscar o seu direito, mas aí, na hora dependendo da situação, de apresentar o cupom fiscal, daquela relação de consumo, daquela compra, ele já não tem mais. Claro que isso aí tem outros meios da gente conseguir também, mas aí é importante que o consumidor, na hora de relatar, abrir uma reclamação, fazer uma denúncia, ele traga toda essa documentação que comprove aí aquela relação de consumo. É importante ter isso. É isso. Muito obrigada, Nelândia, mais uma vez pela sua participação aqui. E só lembrando, existem vários canais para você ir atrás do seu direito de consumidor. Importante é a nossa máxima que a gente sempre fala aqui, toda terça-feira com o nosso encontro com o Procon. É você ir atrás do seu direito do consumidor. O Procon está de braços abertos para te ajudar, né, Nelândia? Exatamente, Tereza. Mais uma vez, muito obrigado, né? E até a próxima semana estaremos aqui novamente com o programa trazendo aí dicas, né, e direitos dos nossos consumidores. Muito obrigada e um bom dia. Muito obrigada e boa semana. E, gente, a Secretaria da Cultura de Fortaleza abriu uma galeria, a Galeria Chico da Silva, com uma exposição sobre memórias da cidade. Então, se você gosta de arte e cultura, saiba agora como participar com o Fernando Benevides. A exposição apresenta uma cartografia afetiva da cidade de Fortaleza através das imagens do acervo do pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo Unirez. São aproximadamente 100 fotografias de diferentes bairros de Fortaleza. Para mais informações, eu converso agora com o secretário de Cultura da capital, Eupídio Nogueira. Eupídio, qual é a proposta dessa exposição? Olha, eu estou muito feliz em abrir as portas da Secretaria de Cultura de Fortaleza para artes visuais, que é uma linguagem muito rica da nossa cidade. Esse espaço aqui na nossa nova Secretaria de Cultura é uma galeria que agora está à disposição dos artistas de Fortaleza. Nós já temos o curador, que é o Antônio Vieira. Aliás, eu quero parabenizar o Antônio Vieira,
que já preparou todo um regulamento. Essa é a primeira exposição do Nireis, das fotografias antigas. Como você falou, uma cartografia afetiva. As pessoas vão passar por aqui e vão ver os detalhes de cada bairro, como era o bairro no passado, e vai ter uma ideia como é o bairro no presente, né? Então, esse é um novo espaço para artes visuais da cidade. A partir de agora, existe um regulamento de ocupação desse espaço aqui. Nós vamos convidar artistas, nós vamos abrir uma lista de convidados também, fazer uma convocação, talvez até mesmo um credenciamento mesmo dos artistas da cidade para fazer então a ocupação desse espaço. Como vocês podem ver, é uma galeria belíssima, uma das mais bonitas da cidade e que agora vai estar ocupada pelos artistas de Fortaleza. Eu estou muito feliz com essa possibilidade e estamos iniciando com Fortaleza coisas que o tempo levou, que o Nireis é muito especialista nisso aí. Todos são convidados para participarem e virem verificar em loco como é a primeira exposição da Secult4 de artes visuais. Toda exposição que eu faço, eu levo a Fortaleza atual para o passado. Mostro como ela era naquela época, né? E sempre eu tenho o cuidado de fazer um relato, um pequeno relato, mostrando o local e os nomes, que é para que as pessoas aliem a foto antiga ao local onde ela é hoje, mesmo que seja completamente diferente. E a exposição aqui na Secult4 Fortaleza, As Coisas que o Tempo Levou, está aberta à visitação de segunda a sexta, das 8 da manhã até 5 da tarde. São essas as informações, voltamos ao estúdio. Pois é, então só reforçando para você, o espaço vai ficar aberto para a visitação de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, e a sede da Secretaria Municipal da Cultura fica na rua Padre Valdivino, 1040, no bairro Joaquim Távora. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.